Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, o programa de parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje está conosco o Dr. Flávio Yunis Elias Freire, ele que é presidente da Comissão de Estudos de Desapropriação do Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Vamos falar sobre um tema extremamente interessante hoje, que é a desapropriação. Me fale um pouco, doutor Flávio, sobre o Instituto da Desapropriação. Ótimo. O Instituto da Desapropriação, atualmente, ele está muito em voga, né, na nossa cidade de São Paulo, principalmente pelo fato de importantes bairros e regiões metropolitanas estarem sendo afetadas pelas ações de desapropriação, sejam elas amigáveis, sejam elas pelas vias judiciais. A desapropriação ela ocorre basicamente em duas modalidades, interesse social e utilidade pública ou necessidade pública. A desapropriação por interesse social ela não ocorre com a transferência da propriedade imóvel para a administração pública, mas sim o imóvel ele é entregue à coletividade. Um importante exemplo de uma desapropriação, né, de um decreto de interesse social imóveis, construções realizadas pela Coab, onde são desenvolvidos planos de habitação, né, de baixa renda, e esses imóveis são ao final transferidos, né, alienados aí, às pessoas de menor poder aquisitivo. Já a desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública, ela neste caso sim ocorre a efetiva transferência da propriedade imóvel para o ente público, e aí sim o ente público desenvolve as obras necessárias que ao final elas serão devolvidas aí para um melhor uso da própria sociedade. Me dê um exemplo de Unidade única de saúde, escolas, metrô. Tá. Agora recentemente o melhoramento na Avenida Santo Amaro, né, que foi declarado de utilidade pública, imóveis, 2,7 quilômetros de imóveis na Avenida Santo Amaro para a execução do melhoramento público denominado Boulevard Santo Amaro, onde haverá um alargamento da via pública. Então este é um dos exemplos. E os parques, por exemplo, estariam em que modalidade? Então os parques, nesse caso, seriam o inverso, porque o parque já é público. Mas não tem alguns que eram privados e podem se transformar em públicos ou não? Parques privados? Regiões que têm grandes áreas verdes que de repente se transformam em parques. No caso seriam... Você teria algum exemplo até para ali poder na região facilitar a nossa... do Panambi, por exemplo, Tá. você tem uma área grande, verde, de Mata Atlântica, de mata, tá certo? Que é hoje uma área privada. Se ela for transformada em uma área pública para preservação e tudo mais... Pode também. Isso aí já nós estaríamos aí, teria que ser editado, né, uma lei ou um decreto também de utilidade pública, declarando uma área aí verde, né, para preservação do meio ambiente. Também é um exemplo de utilidade pública. E existe prazo para o poder público ajuizar as ações de desapropriação? Existe. São prazos distintos. Isso vai depender diretamente de qual é o escopo da declaração do poder público. Se for de interesse social, o prazo são 2 anos a contar da entrada em vigor do decreto. Desculpe. Se for por utilidade pública, o prazo são 5 anos a contar da declaração também, né, em vigor aí do decreto. O de interesse social, a lei é 4.132 e está no artigo 3º. Já o de utilidade pública é o artigo 10º da lei de desapropriação, que é o decreto 3365 de 1941. E quais são os meios que o poder público pode se valer para desapropriar o particular? Ótimo. Existem 2 meios que o poder público pode se valer para realizar e efetivar a desapropriação. Pode ser a via amigável, mediante, né, uma composição de valores do preço do imóvel com benfeitorias, onde o proprietário
ele estaria lavrando aí uma escritura pública de desapropriação amigável. Então é como se fosse uma venda e compra entre o particular e a administração pública. Já outra modalidade que atualmente, já há um bom tempo, é a mais usual e corriqueira, até por transferir uma maior segurança para a administração pública com relação ao dinheiro público que ele é gasto, investido no imóvel, são as ações de desapropriação. Que aí ela acaba passando por todo um crivo do Poder Judiciário, laudos de avaliações judiciais, de peritos de confiança do juiz, e isso acaba com que haja aí, até para o Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas da União, ou até do Estado, a depender do poder público que está desapropriando, uma maior facilidade na auditoria das contas e transparência no gasto público. E quais são os princípios constitucionais que regem a desapropriação? Ótimo. São alguns princípios que regem a desapropriação, que estão na nossa Constituição Federal. O primeiro deles, e o principal, que inclusive motiva o decreto de desapropriação, é o interesse público prevalece sobre o privado. Isso na nossa primeira aula de direito administrativo nós temos nós ouvimos esta frase, este princípio, no qual mais vale ser executada uma obra pública que atenderá a uma coletividade do que um particular permanecer na posse ou na propriedade do seu imóvel isolada. Então esse é o primeiro dos princípios que regem a desapropriação. Após este princípio, onde nós temos início a um processo de efetiva desapropriação, vêm os demais princípios que acabam servindo de baliza para a defesa do expropriado, do proprietário do imóvel, que é o princípio do direito de propriedade, o princípio da justa e prévia indenização em dinheiro, que isso é um princípio que é o mais consagrado na Constituição Federal, que ele está disposto no artigo 5º, inciso 24, e artigo 182, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, jamais pode o proprietário de um imóvel perder a posse do seu bem sem que ele receba antes um valor justo, prévio e em dinheiro da sua indenização. E o senhor falou que tem acontecido bastante desapropriação agora no município de São Paulo, até por conta das reformas que estão sendo feitas. Me explica, por gentileza, até porque provavelmente tenho bastante pessoa interessada nesse assunto, o passo a passo de uma ação de desapropriação. Ótimo, vamos lá. Então, de forma bem, tentar ser breve, porém englobando todos os pontos principais de um processo de desapropriação. Inicialmente, o poder público, como nós conversamos aqui inicialmente no nosso bate-papo, ele decreta o imóvel, declara o decreto imóvel de utilidade pública ou interesse social. A partir daí, ele tem um prazo de 2 anos ou 5 anos, a depender do motivo da declaração de utilidade pública ou interesse social, para ajuizar a demanda. Ajuizada a demanda judicial, o primeiro passo que um juiz ele deve adotar e que de fato eles adotam é nomear um perito judicial. Então foi ajuizada a ação objetivando o imóvel da rua XYZ. Foi oferecido um valor que o próprio ente público, a administração pública entende que é devido com base em um laudo que ela fez. Então isso está chamado um laudo administrativo unilateral. Serve de baliza para o ajuizamento da demanda expropriatória. O juiz, mediante a petição inicial, o pedido de ingresso na propriedade particular e a aferição de um valor a título de indenização, ele nomeia um perito judicial de confiança dele para realizar uma avaliação provisória. Por que ela é provisória? Porque normalmente os pedidos de ingresso na posse do imóvel expropriado, ele ocorre logo no início da demanda, initio litis. Então o juiz às pressas, ele nomeia um perito judicial, determina que seja realizado um laudo provisório para a gente alcançar qual é o valor de mercado. Então quem vai balizar, quem vai apontar quanto que vale a propriedade deste imóvel que está sendo desapropriado, não é a administração pública e também não é o particular. É o Poder Judiciário pelas penas aí do juiz
e de um homem de confiança do juiz, homem, mulher que seja, né, no lato sensu, de confiança do juiz, que é quem vai desenvolver esse laudo provisório. Realizado o laudo provisório, vamos supor, até para a gente trabalhar com exemplos, para facilitar quem está nos ouvindo a compreensão plena da matéria. O poder público ajuiza a ação e oferece R$500 mil. Então, o proprietário acha que vale R$2 milhões e o juiz vai determinar que um perito dele faça a avaliação provisória. Feita a avaliação provisória, vamos supor que no nosso exemplo ela alcance o valor de R$1 milhão. O poder público ele quer entrar na posse do imóvel. O que ele necessita, qual que é um pressuposto para ele entrar na posse do imóvel? É o pagamento da diferença. Então, se ele ofereceu R$500 mil, ele deve pagar em juízo, depositar em juízo mais R$500 mil, estando completos os valores apontados no laudo provisório. R$1 milhão estão depositados em juízo? Estão. O juiz ele concorda, ele defere a expedição do mandado de imissão na posse e ao particular, proprietário do imóvel, desculpe, vai caber cumprir um determinado dispositivo do Decreto-Lei de Desapropriação, que é o artigo 34, onde ele tem que demonstrar, né, fazer prova para o juiz e para o poder público, que é proprietário do imóvel, então matrícula imobiliária atualizada, demonstrar que não existe dívida fiscal no imóvel, então o bem não tem dívida de IPTU, e comprovar a publicação de um edital para conhecimentos de terceiros. Então, terceiros têm que tomar ciência que determinado imóvel ele está sendo objeto de desapropriação. Cumpridos esses requisitos, isso tudo que eu estou comentando é logo no início da demanda expropriatória. Tá. Cumpridos os requisitos, o proprietário do imóvel ele vai ter o direito de levantar até 80% do valor que o perito do juiz apurou em laudo provisório. 20% ficam retidos em juízo por ocasião do julgamento final da demanda expropriatória. Então, a inteligência do legislador ao determinar que 20% fique retida em juízo é que do laudo provisório para o laudo definitivo e também na sequência da demanda expropriatória com as críticas das partes, pode haver uma oscilação do valor objeto aí da desapropriação. Então, para a gente não inverter os polos da demanda expropriatória, para eventualmente o poder público não se tornar um credor do particular, é que esses 20% ficam retidos em juízo. Então, havida a emissão na posse, expropriado, o proprietário do imóvel levantou 80% do valor da indenização e efetivou, nós concluímos esta primeira etapa, o próximo passo é o juiz determinar a realização de um laudo definitivo. Este sim, um laudo feito com mais calma, os mesmos critérios, né, de avaliação, é importante deixar frisado, eles vão ser utilizados, a mesma garantia o expropriado vai ter, né, que as técnicas de engenharia serão empregadas, como a ABNT, as normas CAJUFA e demais normas técnicas inerentes aí à avaliação imobiliária. O perito vai fazer um laudo definitivo, aí sim, sobre este laudo definitivo, as partes poderão se manifestar, né, no seu devido contraditório, na ampla defesa e contraditório. Sobre o laudo prévio, a nossa jurisprudência do tribunal e também a próprio decreto de desapropriação, não existe uma previsão de início de litígio contra um laudo provisório, a menos que haja exceção, que haja um erro flagrante, um erro grosseiro, que permita que o perito ajuste este erro justamente para a gente homenagear o princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro. Como pode o proprietário perder o seu imóvel se o valor que ele está recebendo a título de indenização não reflete o valor original da propriedade por um erro cometido por perito, pelo fato de ele ter deixado de avaliar um determinado ponto do imóvel, enfim, não avaliou uma benfeitoria. São pontos importantíssimos que o perito, ainda que em laudo provisório e de forma urgente, eles devem ser levados em consideração e apreciados. Então, após o devido contraditório contra o laudo definitivo, o perito judicial ele é intimado para apresentar esclarecimentos de ambos os laudos e vai dar continuidade a esse contraditório, até que o
o juiz ele sinta-se satisfeito, né, com a matéria objeto de litígio, e ele vai abrir às partes a oportunidade de oferecer alegações finais. As partes oferecerão alegações finais e o juiz irá proferir sentença. Contra a sentença cabe o recurso de apelação, e normalmente o que acontece nas nossas brigas judiciais em desapropriação, como a matéria ela é feita à prova, né, é questão de laudo judicial, de avaliações judiciais, esta briga ela não vai para as instâncias excepcionais, que é o STJ e STF, salvo, claro, hipóteses excepcionais que constem do processo. Mas, normalmente, quando a briga ela está delimitada à matéria de valor, de preço, de laudo, a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ela impede que a discussão se prorrogue aí para a superior instância. Então, quanto tempo, qual que é o tempo médio para se iniciar e se terminar um processo de desapropriação? Nem com uma bola de cristal é possível a gente determinar um tempo médio. Eu tive um caso no meu escritório em que em 7 meses já havia ação judicial ajuizada, laudo provisório, emissão na posse e sentença. Foi quando tinha acabado de entrar em vigor aí, né, o processo eletrônico. Então era a maior novidade. Realmente o laudo provisório ele foi feito a contento, tanto para o metrô quanto para o meu cliente, e também o definitivo. Então a quantidade de litígio contra o laudo produzido ela foi menor, o que acabou reduzindo muito a briga, o tempo judicial. E também nenhuma das partes interpuseram recurso de apelação, não foi para o tribunal. Então isso aí, graças a isso, a gente conseguiu num tempo recorde aí finalizar uma ação de desapropriação. Mas normalmente uma ação, né, de um rito desta natureza, em que contende contra uma prefeitura, um estado, e que haja um efetivo eventual recebimento imprecatório, passa de 10 anos. E existe então a possibilidade de se receber em precatório e não em dinheiro? Existe a possibilidade. Se você me permitir, eu posso falar brevemente quando que isso ocorre. Vou voltar nos nossos exemplos. Então, o poder público oferece um valor de R$500 mil, em laudo provisório, o perito judicial apura um valor de R$1 milhão, o poder público deposita essa totalidade em juízo, e em laudo definitivo o perito fala: puxa vida, este ponto está equivocado, aqui tem um outro elemento comparativo que eu não havia tomado ciência, eu também não analisei esse ponto da norma técnica, realmente o valor desse imóvel são R$2 milhões. Então, a quantia em espécie que não estiver depositada em juízo e houver uma majoração de um laudo para o outro, acaba incorrendo em precatório. Esta diferença, o particular vai ter que ingressar com um pedido de requisição, né, perante o Tribunal de Justiça, e vai receber em precatório, claro, a depender do valor. Nós temos um mínimo que o poder público paga em até 90 dias, que é a requisição de pequeno valor. Salvo engano, acho que não chega a R$40 mil, é um valor que não é muito expressivo. Então, um valor maior do que este, ou o proprietário do imóvel abre mão da diferença e recebe o pequeno valor, mas abre mão mesmo, não é que eu recebo o pequeno valor em 90 dias e a diferença eu vou buscar em precatório. Tá. Essa é basicamente aí a... E assim, aquela pergunta que todos devem estar pensando, né? E quando eu recebo um precatório? Um de maior valor? Isso aí recentemente, né, em 2015, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu em definitivo, em definitivo, que os precatórios eles têm que ser pagos todos os precatórios em aberto têm que ser pagos em até 5 anos, a contar de 2015. Então, até 2020, os precatórios têm que estar quitados. Então, hoje é uma discussão muito grande sobre o cumprimento ou não, né, a possibilidade de cumprimento ou não pelos poderes públicos, seja Prefeitura, Estado, União, em honrar com esta decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, de que em até 5 anos os precatórios que estão hoje em abertos, eles têm que ser 100% quitados,
e a partir de 2020 tem que ser cumprida a Constituição Federal, que é o artigo 100. Então, o artigo 100 determina que, havendo uma diferença a ser recebida do poder público, essa diferença ela seja recebida no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado. E esse precatório, ele é corrigido ao longo do tempo? Ele tem uma correção monetária, tá. E aí também existe uma grande discussão sobre a incidência de juros moratórios no trâmite do precatório, ou até quando que incidem os juros moratórios. Isso aí tem a nossa jurisprudência e ela ainda temos aí grandes discussões nesse ponto. E o senhor vê alguma contradição entre os princípios constitucionais que envolvem os processos de desapropriação? Sim. Infelizmente, muitas vezes, dentro de um processo de desapropriação, a gente acaba se deparando com esses conflitos. Um deles é neste segundo exemplo que eu acabei de dar, quando ocorre aí um pagamento imprecatório. O poder público ele tem uma prevalência sobre o poder, né, sobre o privado, né, sobre o particular. Em contraprestação, o particular determina a Constituição Federal que ele receba a indenização de forma justa, prévia e em dinheiro. Se ele deve receber de forma justa, prévia e em dinheiro, como pode, isso já aconteceu em alguns casos, na verdade inúmeros casos, dependendo da Câmara do Tribunal de Justiça, existe um entendimento. Um laudo provisório que não foi feito a contento, que existe um erro, como pode o particular perder o seu imóvel com base em um laudo que não reflete a realidade de mercado? Eu não estou dizendo para o laudo provisório já ser um laudo definitivo. Nós estaríamos minando, né, a existência aí deste laudo provisório que, né, sejamos realistas, foi uma grandíssima conquista do nosso Tribunal de Justiça paulista, que é a súmula 30. A súmula 30 determina que haja um laudo provisório antes de haver emissão na posse. Antigamente, o que havia? O poder público ajuizava a demanda expropriatória e oferecia um valor venal do imóvel. Entrava no imóvel com base no valor venal. Depois havia um laudo de avaliação judicial. Então a diferença era muito grande. Esta diferença acaba ocasionando o precatório. Então, quando que ocorrem esses conflitos de normas e que elas devem sim ser harmonizadas de uma tal forma que o poder público não deixe de realizar, né, a sua obra para a administração ou para o particular, né, para haver uma maior distribuição da propriedade, no caso de uma Coab, uma CDHU, que é uma desapropriação por interesse social, o que deve acontecer é que, ao meu entender, né, até como um operador de direito, que eu vejo na prática muitas das ações, até pelo fato de outras demandas expropriatórias no entorno de um determinado imóvel ainda não estarem numa fase tão avançada, é que seria amplamente permitido que este ponto em discussão de um laudo provisório fosse levado em consideração para haver, né, o seu reajuste, para ele ser consertado e o particular receber a indenização que é justa. Então, muitas vezes, sob o princípio de que o poder público prevalece sobre o privado e a urgência na emissão na posse, acaba havendo esse conflito de normas do direito de propriedade da justa e prévia indenização em dinheiro. E o senhor falou no início da nossa entrevista sobre a CAJUFA. O que seria essa comissão de peritos denominada CAJUFA? Ótimo. A CAJUFA, o que é? Ela é um centro de apoio dos juízes da Fazenda Pública. Qual que é o escopo da CAJUFA, né? O porquê que ela foi criada? Ela foi criada depois de uma série de conflitos que estavam havendo em demandas expropriatórias de imóveis vizinhos. Eu vou exemplificar. Imagina uma linha de metrô. A linha de metrô ela vai acabar abrangendo aí uma série de imóveis vizinhos. 10 imóveis vizinhos vão ser desapropriados. Normalmente são casas. Estas casas as pessoas acabam conversando e elas se conhecem. É inevitável que quando ocorre um conflito, né, a própria natureza do ser humano
é você acabar se juntando a uma pessoa que também está passando, né, uma mesma situação, até para fins de, enfim, fortalecimento. E neste momento é que acabava ocorrendo o seguinte: determinada ação de desapropriação, determinado imóvel, tinha um valor de metro quadrado. O imóvel imediatamente vizinho tinha um outro valor de metro quadrado. Isto por quê? Porque estes dois imóveis estão sofrendo desapropriações separadas, cada qual tramitando na sua respectiva vara da Fazenda Pública, e cada um dos juízes nomeia o seu perito. Porém, os proprietários são de imóveis vizinhos e eles se falam. E aí, o que acabava ocorrendo é que um laudo de um vizinho, o advogado acabava utilizando esse laudo na ação do outro vizinho. E isso acabava causando aí uma própria insegurança, tanto para o Poder Judiciário quanto para o particular. Então, os juízes da Fazenda Pública, eles se reuniram e formaram um centro de apoio dos juízes da Fazenda Pública, que consiste numa reunião de alguns peritos judiciais de estrita confiança destes juízes, em que eles já antecipadamente, quando o Poder Público já visa a declaração de um imóvel, né, de utilidade pública ou interesse social, eles já compõem esta comissão de peritos, onde esta comissão ela vai desenvolver um trabalho prévio de apuração do valor do imóvel. Então, os peritos judiciais que forem nomeados para fazer esta avaliação provisória, que eles trabalharem nas demandas expropriatórias, eles necessariamente ficarão vinculados ao laudo da CAJUFA, que é esse centro de apoio dos juízes da Fazenda Pública. Então, o objetivo é criar critérios, parâmetros e balizamentos para ser desenvolvido aí um laudo judicial de uma forma equânime, né, e os proprietários de imóveis vizinhos acabarem recebendo o mesmo valor e terem consagrado aí o princípio da equidade. Interessante, muito interessante. E quais são as condenações que o poder público pode incorrer num processo de desapropriação? Ótimo. Numa demanda expropriatória, né, assim que é proferida a sentença, o Poder Judiciário condena o poder público ao pagamento de juros moratórios de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Juros compensatórios de 1% ao mês. E a data base dos juros compensatórios, né, a data de início dos juros compensatórios é a data de emissão na posse. Por isso que é muito importante ficar comprovado quando que o poder público ele se emite na posse do imóvel. Isso ocorre por meio de um oficial de justiça, né, que ele lavra um auto de emissão na posse. Então, 1% de juros compensatórios, são 12% ao ano, e sobre qual alíquota que incide esse 1% dos juros compensatórios. Infelizmente, também existe uma diferença, uma briga muito grande nos nossos tribunais sobre a incidência desses juros compensatórios de 1% ao mês. Tem uma decisão, né, até um acórdão do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo então ministro Joaquim Barbosa, onde de uma forma muito enfática, coerente e lúcida, o Supremo acaba decidindo que os juros compensatórios eles são aplicados sobre o percentual que o proprietário não pôde levantar quando perdeu a posse do seu imóvel. Então, se 20% ficam depositados em juízo por ocasião de uma eventual oscilação da avaliação judicial desse imóvel, os juros compensatórios eles servem para compensar o expropriado por não ter recebido este percentual, né, esses 20%, no momento oportuno de perda da sua posse. Se ele perdesse a posse recebendo 100% do valor, ele poderia muito bem comprar um imóvel capaz que nos mesmos moldes e parâmetros daquele que ele perdeu. Mas, infelizmente, a nossa realidade não é esta. Quando você perde um imóvel para o poder público, você, né, com o valor que você recebe, você acaba conseguindo comprar um imóvel muito inferior àquele que você tinha.
Então, por isso que os compensatórios, né, ao meu ver, concordando com a decisão do então ministro Joaquim Barbosa, eles devem ser aplicados sobre os 20% que o expropriado não pôde levantar. Incorre também o pagamento de honorários advocatícios, que eles, por ser uma lei especial, a desapropriação, existe um teto mínimo e máximo de 0,5% a 5% sobre a diferença encontrada entre o valor ofertado pelo poder público e a indenização final. E ao final, o poder público também é condenado em pagar os honorários do assistente técnico que o proprietário do imóvel foi obrigado a contratar para ele poder, né, se defender em igualdades de condições dentro do processo. E quais são os limites dos deveres tributários nessa estrutura dos precatórios? Ótima pergunta. Uma grande também discussão que nós temos ainda hoje, né, nos nossos tribunais, discussões de jurisprudência, que elas são das mais diversas, são no momento em que o poder público é emitido na posse do imóvel, você proprietário do bem, tem que fazer prova que não existe dívida passada. Não havendo dívida passada, lhe é conferido o direito de levantar, de receber os 80%. A grande discussão, né, que o poder público acaba impondo no processo, está cumprindo o dever dele, né? O prefeitura, estado, município, metrô, CDHU, Coab, concessionária de serviço público, União, eles estão no dever deles de defender a tese deles. Eles exigem que, no ato do levantamento dos 80% pelo proprietário, a integralidade do IPTU, do todo o exercício, esteja quitada. E aí vem a nossa discussão, que dentro de uma ação, né, dentro de um instituto da desapropriação, o proprietário ele deve permanecer indene. Ele não pediu para ser desapropriado, ele não colocou o imóvel dele à venda, ele não está fazendo um negócio. É uma aquisição compulsória da propriedade com a força do poder público. Então, nós entendemos que ele jamais pode entregar o imóvel vamos supor, ocorre uma emissão na posse em janeiro de 2017. Ele vai entregar o imóvel com o IPTU 100% pago para o poder público? Né? O que nós entendemos, ele deve pagar sim, até o quanto ele usa. Daqui para frente, de forma proporcional, o poder público que arque com o pagamento desse tributo. Qual é a tese, né, que o poder público utiliza para ver vencida aí, né, a sua expectativa e ter o tributo quitado? É justamente no âmbito do direito tributário, que o fato gerador do pagamento do tributo é a virada do exercício. Isso. E o parcelamento do tributo em 10 vezes é uma mera faculdade que é concedida ao proprietário do imóvel. Então, teoricamente, ele teria que quitar o tributo logo no início do ano. Ele não quitou porque é uma faculdade. Então, a ele não cabe receber o imóvel, entre aspas, com dívida. Entendi. E como harmonizar essas questões todas de forma que fique menos penoso o Instituto da Desapropriação para o proprietário dos imóveis? O que a gente entende, né? O nosso entender, como que a gente faz para harmonizar, é justamente o laudo provisório, ele ser realizado de uma forma que não haja dúvida. Ele tem que ser muito próximo ao laudo definitivo. Não estou dizendo para a gente abrir o laudo provisório para ele ser um laudo definitivo, porque aí a demanda expropriatória ela já vai ter início logo no começo. A gente vai perder a eficácia da nossa súmula 30, que foi uma grande conquista, né, do Tribunal de Justiça aí do Estado de São Paulo contra a própria lei, a letra fria do decreto-lei de desapropriação, que mandava, ele é de 1941, então da época do nosso Estado Novo, que determinava que as emissões na posse ocorressem com base no valor venal.
bem capaz que à época o valor venal do imóvel ele refletisse o valor de mercado. Hoje nós sabemos que é uma diferença muito gritante. Então, como que harmoniza isto? O laudo provisório ele deve sim ser realizado, porém de uma forma muito eficaz e a não restar dúvidas quanto ao valor do imóvel. E havendo um erro material, um erro técnico, ele tem que ser prontamente consertado pelo perito judicial a permitir que o proprietário perca o seu imóvel recebendo um valor minimamente justo. Uma pergunta, tá? Acho que vai para o campo um pouco emocional. E aquele proprietário que tem um imóvel que para ele tem um valor sentimental muito grande, como que ficam essas questões? Não tem jeito? Não, infelizmente não tem jeito. Eu tive uma cliente que assim que ela perdeu a posse do imóvel, foi uma desapropriação na linha 5 Lilás do metrô. Ela residia numa casa no Campo Belo. Ela estava com 82 anos, ela criou filhos e estava criando netos neste imóvel. E aí a linha 5 Lilás do metrô, né, acabou desapropriando o imóvel dela. Após a emissão na posse, depois de 6 meses, ela criou uma demência e depois de 1 ano ela faleceu. Nossa. Não tenha dúvida que foi no âmbito emocional. E no âmbito emocional, a própria lei de desapropriação, o decreto de desapropriação, ela não permite que outras questões alheias à apuração, né, do valor da indenização da propriedade imóvel e das benfeitorias sejam trazidas aos autos. Então, se você entende que você sofreu um dano moral, não é dentro de uma ação de desapropriação que você vai pleitear o seu dano moral. Se você entende que você tinha um imóvel que ele era produtivo, né, um imóvel, uma fazenda, uma padaria que te gerava rendas, um bem que estava alugado, se você entende que você sofreu perdas e danos, estas perdas e danos devem ser apuradas em um rito específico, num rito ordinário, numa demanda específica. Bom, eu lhe agradeço muito a participação no programa Código de Honra. Imagina. Excelente explicação sobre o processo de desapropriação. E gostaria de abrir a oportunidade, se você quiser fazer mais alguma consideração aos nossos telespectadores, fique à vontade. Eu que agradeço muito o convite, né, da honrosa participação neste programa respeitado, e eu acredito aí que tenha explanado, pelo menos no tempo que nos foi concedido, de uma forma ampla, explicado um pouco sobre o Instituto da Desapropriação, né, as súmulas, né, do tribunal que acabam imperando sobre ela, um pouquinho do decreto-lei e os artigos, né, de lei que são importantes e que a gente deve sim prestar atenção. Eu falo não só isso em benefício do particular, né, porque eu advogo na área em benefício do particular, mas também em prol do poder público, né? A gente não pode fechar os olhos para todas as óticas que estão dentro de um processo de desapropriação, que é justamente o escopo maior da Comissão de Estudos de Desapropriação no Instituto dos Advogados de São Paulo, trazer à mesa não só advogados, mas peritos, juízes, desembargadores, advogados do poder público, né, que seriam advogados da Coab, da CDHU, procuradores do município, procuradores do estado, para quê? Para a gente, numa sala, dentro de uma mesa, a gente trocar ideias, a gente colocar experiências e tentar de uma forma harmônica minimizar os prejuízos, seja do poder público, na pressa em executar a obra, seja do particular em receber a indenização que lhe é devida. Muito obrigada novamente, Dr. Flávio. E nós encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.